Oi galera, estamos gravando mais um Entrando para a História e hoje a gente vai falar sobre Lula e Getúlio, semelhanças com os tempos atuais. Eu acho importante falar isso porque a gente está vivendo um período que requer um contexto, um elo comparativo. Bem, primeiro a gente tem que explicar quem foi Getúlio. Getúlio foi presidente do Brasil de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. A gente vai focar primeiro no primeiro governo dele, de 1930 a 45. Bem, Getúlio, ele é um homem de família tradicional do interior gaúcho. Ele chegou à presidência através de um golpe de Estado. Ele perdeu as eleições, mas deu um golpe de Estado em Júlio Prestes, vencedor. E daí em diante instituiu um governo com a característica progressista. Ele era pró-povo, governo popular. Então ele começou a modernizar o Estado brasileiro e a sociedade. Ele massificou a escola básica, que antes era extremamente rara, e com ele teve um alcance gigante. Ele criou leis trabalhistas, ele promoveu inúmeras melhorias. Ele criou a justiça eleitoral, deu voto à mulher. Então, ao chegar ao poder, ele foi ano a ano edificando esse corpo institucional que foi operando melhorias. Criou salário mínimo, criou leis trabalhistas, ele introduziu o Brasil na guerra em troca de apoio siderúrgico dos Estados Unidos, criar uma siderúrgica nacional aqui. Ele industrializou fortemente o Brasil. Então ele criou melhorias que foram beneficiando os pobres. E ele foi aos poucos ganhando simpatia deles ano a ano. Até que chegou uma hora que ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Tamanha era a ajuda dada a eles. E daí ele, durante 15 anos, promoveu esse tipo de melhoria. Ao acabar o governo dele, em 1945, e a guerra, ele deixa o governo ovacionado pelo povo e o povo instituiu o tal do queremismo, que era uma espécie de volta Getúlio, fica Getúlio. Apesar dele ser ditador, o povão gostava dele. E só quem não gostava de Getúlio era a elite da época e a direita, que era a UDN, que era um partido que se honrou a ele. Então essa elite era extremamente contra. Vale lembrar também que ele criou carteira de trabalho, férias remuneradas, 13º, procurou reajustar salário mínimo, entre uma lista de inúmeras coisas que a gente, se for falar aqui, ia virar à noite, não seria possível. Então, criou a OAB também, entre outros. Agora, quem foi Lula? Qual foi o governo de Lula, de 2013 a 2010? Lula é um cara de origem pobre que chegou à presidência tentando uma pauta de esquerda mais agressiva, mas em 2002 cedeu e fez a conciliação com a elite, assim como fez Getúlio. Então eles não governaram querendo, fazendo o que queriam. Eles fizeram o que puderam, de acordo com a elite. Então, Lula promoveu o maior combate à fome do mundo. Lula promoveu melhorias no salário mínimo, que deu um ganho real de quase 75%, quase o dobro. Né? Então, acesso à universidade, à faculdade privada, à escola técnica, e isso é na casa dos milhões. Foi uma oferta a mais de 5 milhões de vagas universitárias e técnicas. Então, foi um avanço social gigantesco. Então, tanto Lula como Getúlio tiveram preocupação de promover melhorias sociais para o país. Eles tiveram uma agenda de política social focada nisso. E ambos promoveram crescimento econômico, combate ao desemprego, tiveram uma boa estabilidade econômica, conseguiram governar bem o Brasil. Então Lula também sai do governo ovacionado, com aprovações recordes, faraônicas, literalmente. Então a gente viu uma melhoria muito grande do Brasil com os dois. Bem, passado isso, a gente tem que entender, a gente tem que traçar comparativos com a perseguição que ocorreu a Getúlio e a Lula. Porque Getúlio ele resolveu se candidatar em 1950 e voltar a governar o Brasil. E ele conseguiu. Só que quando ele conseguiu voltar, ele levantou a ira da direita da época que não aceitava a volta dele, porque Getúlio ele incomodou muito a elite da época, então Getúlio voltar era praticamente, desculpa pessoal, a luz aqui falhou. Então era praticamente um tapa na cara deles. Era assumir que Getúlio foi bom para o povo, que uma agenda popular era bom para o Brasil.
Então Carlos Lacerda, que era o ícone mais anti-Getúlio, ele iniciou uma campanha para derrubar ele. Ele disse que caso Getúlio fosse candidato, não poderia ganhar. Caso eleito, não poderia governar. E se governasse, faria de tudo para derrubá-lo. Então, daí em diante, foi iniciada uma campanha contra ele, que teve apoio de membros do judiciário, das oligarquias, partidos políticos da época, jornal, imprensa, uma série de ataques a ele, de pessoas que sempre queriam atrasar o Brasil, sempre manter o Brasil uma colônia contemporânea. E acabaram que conseguiram. Acabaram que em agosto de 54 Getúlio já estava em forte crise seu governo, apesar de tantas coisas boas criadas nesse mandato, como o BNDES, a Petrobras, a Eletrobras, mas não teve jeito. Então, em agosto de 54 foi forjado um ataque para derrubar ele, que foi o que culminou no fim dele, que foi o atentado a Carlos Lacerda no início de agosto de 54, em que ficou acusado que 2 mandantes de Getúlio foram lá tentar matar Lacerda. Lacerda levou um tiro no pé e seu guarda-costas levou um tiro no peito e morreu. Daí em diante, a opinião pública se voltou contra Getúlio porque a perícia identificou que Getúlio, aliás, o seu guarda-costas pessoal, Fortunato, tinha mandado esse ataque, tinha comandado ele. Então ficou impossível ali para Getúlio remar contra a maré. Ficou uma onda muito potente contra ele. E aí ele foi aos poucos sendo encurralado e culminando no seu suicídio, na sua morte. Ele entendeu que se suicidar foi o melhor caminho. E acabou revertendo o seu papel de vilão para herói em um piscar de olhos. Anos depois, em 2004, ficou, através de uma entrevista com uma das pessoas que estavam na rua e com um dos próprios atiradores, que houve uma farsa, que na verdade foi o próprio Lacerda que matou o seu guarda-costas. E outra versão era que, na verdade, não houve nenhum tiro no Lacerda, até porque seu atestado médico da época, o documento, desapareceu, o que impediu de provar que ele levou um tiro no pé de fato. Já Lula, ele sofre uma perseguição bem parecida também. Lula fez tantas coisas boas e levantou o mesmo ódio de uma parte do Brasil que é visivelmente contra, totalmente ou parcialmente, suas políticas sociais. Então, com o tempo, quanto mais o seu lado perde para o outro, isso é, quanto mais a direita perde para o lado social, é normal suscitar o ódio. Ninguém vai aceitar perder por tanto tempo. Então, Lula, ele é vítima de um ataque que envolve o judiciário, que envolve toda uma circunstância que nos lembra muito Getúlio. Não é à toa que até os xingamentos são iguais. Por exemplo, chamavam Getúlio de pai dos pobres, como era apelido, assim como Lula, mas a elite acusava ele de mãe dos ricos, porque ele beneficiava a elite empresarial. E Lula também fez isso. Lula beneficiou a elite brasileira. Beneficiar a elite não quer dizer que isso é ruim necessariamente. Não quer dizer que ele é contra o pobre, quer dizer apenas que eles melhoraram a vida dos dois, do rico e do pobre. Então, até nisso você percebe xingamentos como demagogo, populista, de um jeito que tudo se encaixa, parece que tudo tem tão a ver, é uma harmonia tão forte que fica impossível não traçar um paralelo. Então Lula e Getúlio vivem esse elo comparativo. A história está se repetindo nos dias de hoje. Então é muito provável que Lula ainda consiga provar e dar uma resposta à sociedade. Fica muito óbvio isso. Bem, então para fechar o último bloco, a gente fala hoje, parece tão óbvio, mas Getúlio fez tanto pelo Brasil, foi tão bom, fez coisas tão boas pelo pobre, então como é que ele teve o fim que teve? Parece tão estranho, né? Aí eu te pergunto, Lula também fez coisas muito boas pelo Brasil, mas não te parece estranho também que ele esteja tendo o mesmo fim que Getúlio? Então acho legal vocês pensarem nisso, acho que refletir, pesquisar, livros até da época de colégio, tudo vai valer muito a pena. Bem, então é isso, pessoal. Valeu mesmo, obrigado. Só para fechar, coincidência ou não, hoje é dia 24 de agosto, dia da morte de Getúlio. E eu fiz o vídeo sem perceber isso, foi uma coincidência. Mas valeu mesmo. Tchau.